Olá, flores! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam muito bem. Flores, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil por 42 anos e confesso a todos, muito feliz. Eu não vou cansar de repetir a vocês que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Flores, ontem eu, olhando os vídeos na internet, eu vi um vídeo de uma crítica. Eu não vou mencionar o nome, mas ela vai saber que eu estou falando dela, porque primeiramente eu quero parabenizá-la pelo novo quadro. E ontem eu olhando, eu só vi que uma pessoa, pelo nome assim, Flor, fez uma pergunta para ela, inclusive essa serva de Deus é de Taubaté, e perguntando para ela o que significava, no sentido assim, virada de cativeiro. E eu confesso a vocês que isso foi assim, antes do almoço. Aí, quando foi à noite, congreguei. E durante o culto, como estamos tendo agora a liberdade dos testemunhos, levantou o servo de Deus e ele contou as obras que Deus fez nessa pandemia e ele chegou a glorificar Deus a virada de cativeiro que ele estava esperando, que ele estava com a casa toda feia e nessa pandemia tudo mudou. Mas Deus preparou dele reformar a casa dele todinha nessa pandemia. Então ele estava glorificando, a esposa glorificou também. E eu vi que, porque se vocês pensam que Deus não ouve o nosso pensamento, ele não. O Senhor conhece o íntimo da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. Ele lê todos os nossos pensamentos. E quando eu ouvi a resposta que a serva de Deus deu para essa servinha lá de Taubaté, eu falei, Senhor, como que pode umas coisas dessas, né? Por quê? Eu tenho 42 anos de caminho e eu tenho tantas obras que eu já alcancei da mão do Senhor, que é imensurável, tanto amor, tanta misericórdia. E aí, eu comecei a conversar com Deus porque, Flores, eu vou ser bem sincera, podem me chamar de louca, sabe, de tudo que quiser chamar. Mas a coisa mais maravilhosa é quando você está na pia lavando louça, quando você está no tanque lavando uma roupa, ou até mesmo você está lavando o seu quintal conversando com as florzinhas. Eu converso com Deus. E eu falei, Senhor, eu gostaria de dar uma resposta para essa serva de Deus de Taubaté, mas guiado por ti. E quando cheguei hoje no culto da tarde, das 3 horas, o culto online, a hora que eu entrei na minha sala de costura, já estava começando o primeiro hino. Eu coloquei o meu véu na cabeça, falei pro Ben que estava na sala dele, né? Eu falei assim, eu vou pro meu culto online, né? Eu dobrei o joelho, eu falei essas palavras, Flores, eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade que eu possa dar uma resposta, esclarecer a dúvida dessa serva de Deus ali de Taubaté, permita que a palavra hoje fale da passagem de Jó. Flores, para muitos que assistiram o culto online, para quem não assistiu também, vai, porque eu creio que ainda está na plataforma, o Senhor mandou a palavra, a passagem de Jó. Não foi especificamente na mudança de cativeiro de Jó. Eu não lembro o capítulo agora, mas foi Jó se lamentando com Deus. Falou, Senhor, quando eu tinha aquela vida, né, de antes,
onde eu passava, as pessoas me respeitavam, eu ajudei a viúva, eu ajudei o necessitado. E ele foi falando, né? Então ele tinha saudade daquele tempo que ele era, né? E aí o senhor tomou o irmão Marsola na palavra e falou que teve a primeira fase do Jó, teve a do meio e teve a última. E Jó era um servo que Deus amava muito. Ele era tão assim, como diz, amigo de Deus. Ele era tão amigo de Deus, ele era tão íntimo de Deus, que quando Satanás chegou e falou assim, ele não nega o teu nome porque o Senhor dá tudo para ele. Aí Deus liberou que o Satanás fosse, que o inimigo fosse e tirasse tudo dele. Porque o inimigo astuto, ele falou assim, ele não nega o teu nome porque tudo você dá para ele. Ele é o homem mais rico, ele tem os filhos mais bonitos, ele tem gado, ele tem isso, isso, isso. O Senhor vai lá, tira tudo. Tirou tudo dele. Não negou. Aí foi e pôs a doença nele. Ele coçava com os cacos de telha, mas não negou. Ele foi até o extremo, sempre dando glórias a Deus, glórias a Deus. Os amigos viraram as costas, sabe? A esposa chegou a falar, amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas vocês conhecem a passagem de Jó, né? Então, só para confirmar a vocês, e até mesmo Florzinha de Taubaté, se você estiver me ouvindo agora, a paz de Deus, eu vou explicar para você, porque eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, a melhor parte que houve essa mudança de cativeiro foi de Jó. Deus fez várias mudanças de cativeiros também. Sara, que não podia gerar, gerou. Então, tem várias passagens na Bíblia que. E outra coisa, porque voltando um pouquinho atrás, a pergunta que ela fez para a serva de Deus foi assim: eu queria que você me explicasse, Deus vai mudar o seu cativeiro. O que que é? Ela não entendeu por quê. Na mente da Florzinha de Taubaté, cativeiro, quando a gente ouve se falar cativeiro, é prisão, é cativo, é escravidão, é cadeia. Florzinha, eu já expliquei mais ou menos a passagem de Jó, né? Que Jó, quando Deus permitiu, ele não estava em cativo, ele estava vivendo uma vida maravilhosa e o Senhor permitiu acontecer tudo na vida dele para que houvesse a virada de cativeiro. Então foi isso, que a virada de cativeiro é isso. E para nós que servimos a Deus hoje na congregação, eu vou dar um exemplo bem assim simples para você, porque a serva de Deus que respondeu você, eu confesso que a resposta dela foi muito evasiva, ela não soube explicar nada. Ela falou assim: o povo da congregação são otimistas demais, mas a virada de cativeiro é o que está em cima, vai para baixo, fica embaixo. Então ela não explicou nada. Então eu vou dar um exemplo para você, serva de Deus. Meu nome é Rosângela, prazer em conhecê-la. Se você me ouvir, tá? Antes de vir a pandemia no mundo, antes de vir a pandemia, primeiro surgiu aquela bagunça do carnaval, aonde expuseram o Satanás puxando Jesus, que um dia eu virei e falei assim: o Senhor vai levantar do trono por conta dessa exposição que fizeram com o nome de Jesus. E o Senhor levantou do trono. E aí, quantos que estavam trabalhando, estudando, que estavam assim livres, leves e soltos. E de um piscar de olhos, todos nós tornamos-se no cativeiro, cativos, numa prisão. Quantos que não puderam os avós visitar os netos visitar os avós, a filha ia para ter o bebê no hospital, não podia o pai estar junto, a mãe estar junto. Às vezes a mãe tinha o bebê e a vovó, por ser o primeiro neto, ficou tempo sem poder fazer a visita.
Não ficamos num cativeiro, serva de Deus de Taubaté? Ficamos no cativeiro. E aí, o que ocorreu? Passaram-se 1 ano e pouco. Tivemos o último culto presencial no dia 14 ou 15 de março. Eu não me recordo. Só um minutinho. Entrou uma ligação, mas eu já... Então, voltando, nós estávamos cativos, dentro de casa, trabalhando home office por conta da pandemia que atingiu o mundo. Um minutinho de novo. É terrível quando a gente quer gravar e ligação entrando. Então, o que você pode entender por uma mudança de cativeiro? Florzinha de Taubaté. Você perdeu algum ente querido nessa pandemia? Você pode responder para mim nos meus comentários, tá? Eu perdi meu tio querido. Meu único tio, assim, que eu amava muito, eu perdi. Mas voltei depois da pandemia com meu esposo, meus filhos, as minhas netos, meus genros, a minha família toda com saúde. Muitos tiveram Covid e o Senhor os libertou. Então, olha a virada de cativeiro. Antes da pandemia, estavam tudo assim combinando, meu genro conversando com a serva de Deus do Canadá, aonde o Senhor preparou de fazer a visita para o garoto de 13 anos que eu contei aqui, que Deus o libertou do câncer. Estava a irmã Vanilda, que é a vozinha, com a mãe do garoto, a Chrissy Carey, combinando a minha ida com pagamento de ida e volta para o Canadá, para eu visitar a casa dela. Estava nos planos de nós tudo ficar trancafiado dentro de uma casa, sem poder estar saindo para mercado, para congregar, para visitar um parente? Não estava programado. E mesmo assim, nós ficamos no cativo. Então, quando o Senhor fala mudança de um cativeiro, eu creio que muitos de nós hoje podemos glorificar a Deus pela essa virada de cativeiro, porque Ele virou nosso cativeiro. Nós estávamos cativos por conta da pandemia, dessa doença tão mortal que levou tanta gente embora, e voltamos dela sãos e salvos e salvas, por quanto o Senhor deu a oportunidade de estarmos na sua presença hoje glorificando. Então, essa é uma explicação que eu possa te dar, até mesmo a serva de Deus que não soube, que ela deu uma resposta evasiva, que abra o entendimento, que só o fato de nós estarmos vivos na presença de Deus, nós temos que o glorificarmos pela vida, pelo ar que respiramos, porque quantos que entraram essa pandemia com saúde e chegaram a ser internados, que faltou ar e não voltaram para casa. Quantos pais, quantos filhos, quantas mães que foram embora. Então, aqui no YouTube a gente tem que estar levando alegria, não é ficar com essas perguntinhas e com as respostas evasivas, sem podermos explicar, porque é tão fácil a gente poder alcançar uma virada de cativeiro sem você estar no cativo, na prisão. Olha quantas obras lindas Deus fez, quantas obras maravilhosas da pessoa ir. Nosso ancião mesmo da Comum, ele passou pela Covid, ele ficou mal. E hoje ele está glorificando a Deus, porque o Senhor deu vida a ele. Então fica esse o meu recado, vamos procurar melhorar, falar bem da obra de Deus, falar bem dos milagres que Deus faz na nossa vida. Então, Flor de Taubaté, São Paulo, espero que essa minha resposta possa ter aberto os teus olhos. E volte atrás, não queira assim levar. Se você conheceu a congregação cristã no Brasil, eu não sei por que motivo você parou, mas há tempo ainda de voltar atrás, porque se você quer uma resposta, a melhor resposta é buscar na palavra
Olha, de conversar um minutinho que eu dobrei o joelho e falei, Senhor, se é para eu deixar essa resposta no YouTube, manda uma passagem de Jó. Eu chorei quando o Senhor usou do servo de Deus. E muitos dizem que o Senhor não toma o servo de Deus no púlpito para falar. O Senhor tomou o irmão Marsola com a palavra. E foi uma glória muito grande que o Senhor me visitou com a promessa aqui dentro da minha salinha. Então, Flores, é esse a explicação que eu tinha que passar, eu não poderia deixar em branco. Eu desejo que vocês possam refletir a cada momento, porque as coisas estão apertando na terra, vai continuar ainda, e que a gente possa, quando tivermos qualquer dúvida, recorrer à palavra. A Bíblia está aí, se você abrir, você joga no Google e fala assim, Senhor, aonde na Bíblia tem viradas de cativeiro? Na Bíblia explica. E Deus também manda na palavra dentro da igreja, dentro da graça do Filho de Deus. Então, Flores, essa é a minha explicação. Eu espero em Deus que chegue até os ouvidos da Flor de Taubaté e que Deus possa abrir o seu entendimento também, tá bom? Beijo, beijo, Flores, que a paz de Deus possa tomar a todos os corações. E estamos aqui, glórias a Deus. Ontem nós oramos para que Deus mandasse chuva dos céus para molhar essa nossa terra, e para que não precisamos de racionamento. E olha aqui, olha, o tempo está fechando e eu creio que o Senhor vai mandar chuva dos céus, mais espirituais e as chuvas dos céus também para ajudar no material. A paz de Deus com todos e beijo, beijo, eu amo a todos.